Bom, eu sou o Emerson, eu tô na Igreja do Cinema já faz um tempo, 3 anos. Bastante gente me conhece e eu sou um dos responsáveis pela parte criativa da Igreja do Cinema. Obrigado a todos. E pra mim é sempre um desafio a gente definir um tema de alguma coisa. Foi um desafio definir o tema da Páscoa, que era Turnaround. Foi um desafio definir o tema do Hangout, etc e tal, todos que a gente faz. E chegou o de Natal. E Natal é um dos mais importantes de todos, porque é a época que as pessoas vêm à igreja, que elas lembram que Jesus existe, elas lembram que a família existe, elas lembram de diversas coisas. E um ponto que a gente queria falar era, o que o Natal representa para as pessoas? E daí eu comecei a focar na minha vida e pensar, o que o Natal representa para mim? Então eu comecei a lembrar das minhas histórias de Natal. Eu sempre fui de uma família pobre, a gente morava numa meia água de madeira, assim, tinha 5 cômodos, tinha o banheiro, a cozinha, a sala e 2 quartos, meu pai e minha mãe dormiam em um quarto, e eu e meus 3 irmãos dormíamos no outro em 2 biliches. Então dormia eu, meus 2 irmãos e a minha irmã, e a gente nunca tinha dinheiro para fazer quase nada. E eu lembro que quando a gente ia pra praia com algum, parente ou coisa parecida, tinha aquelas carretas de madeira. Vocês lembram dessas carretinhas assim que eles vendiam na beira da estrada? E meu sonho... Nossa, ninguém lembra. Meu Deus do céu. A galera só lembra do Pokémon GO, assim, sei lá. Mas sempre foi meu sonho ter uma daquela. E eu sempre pedia, sempre um não. Até que chegou um momento que meu pai decidiu, não, vou dar uma carreta pra esse menino. E daí eu sei que eu cheguei em casa e daí tava lá embrulhada essa carreta. Aqueles embrulhos de Natal era sempre assim, do formato do presente, né? Não tinha nem como não definir que era aquilo. E daí eu lembro que eu abri, e eu lembro que tinha caminhões da Coca-Cola, da não sei o quê, e eu lembro que eu ganhei o caminhão do lixo. Cara, foi muito decepcionante, assim, porque eu queria o da Coca-Cola. E eu desembrulhei, era o caminhão verde e tal, daí eu agradeci muito, assim, mas eu fiquei chocado com aquilo. Mas não é isso, fala da Bíblia, vou falar daqui a pouco. E daí a gente era dessa família e eu lembro que era muito difícil a gente conseguir alguma coisa. E daí eu comecei a buscar na minha memória os natais. E teve o pior Natal da minha vida. Qual foi o meu pior Natal? Sei lá, eu tinha uns 10 anos e a gente não montava uma árvore de Natal, a gente colocava luz das árvores de fora de casa, assim. E daí naquele ano minha mãe comprou uma árvore de Natal. E a gente montou a árvore de Natal, todos juntos, não sei o quê. E chegou no dia do Natal, tinha um amigo meu que sempre passava o Natal com a gente lá em casa. E daí, nesse determinado momento, ele foi brincar comigo, ele me empurrou e eu caí em cima da árvore de Natal, comprada com muito custo e não sei o que e tal. Veio o arme, assim, nossa, foi horrível. E eu desmontei a árvore inteira quando eu caí. Eu queimei as lâmpadas, aquelas lâmpadas vagabundas, assim, do 199. Cara, eu queimei tudo e destruí. E naquele Natal, eu apanhei feito uma árvore de Natal. Cara, eu apanhei muito, mas muito, assim, ó. Justamente porque, é tão difícil comprar alguma coisa, e daí quando compra, você estraga, menino. E aquele Natal eu passei chorando muito, assim. Cara, foi horrível, não foi Natal pra mim, e acabou a magia do Natal daquele ano. Os outros anos, foi tendo mais magia, a gente foi conseguindo comprar algumas outras coisas e foi melhorando o Natal. Mas o Natal, ele é sempre lindo pra todas as pessoas. E talvez você tenha uma história bem ruim de Natal. Se você lembrar, puxar na memória, alguém que terminou um namoro perto do Natal, algum parente que morreu perto do Natal, coisas parecidas. E você começa a pensar que o Natal ele não é tão lindo assim. Só que daí a gente lembra da Bíblia. Cara, e Jesus nasceu. Então o Natal toma um pouco de sentido pra gente. Ele fica mais bonito. E hoje eu quero falar que o Natal ele não é nada romântico e ele não é nada bonito, tanto quanto você pensa. O Natal, na verdade, é uma história de morte, de assassinato. E a gente sempre pensa nas propagandas do shopping, é sempre tão lindo, é algo tão memorável. E eles usam isso para vender, para fazer o que eles precisam. Só que é sempre uma dificuldade para eles achar uma coisa nova para falar o quão bom o Natal é. E hoje eu vim aqui para falar que o Natal não é tão bom assim quanto você imagina. O Natal ele começa com esse romantismo estranho. E nós colocamos tudo isso que a gente acredita dentro de um presépio. A gente acha isso tudo muito lindo. E teve um momento em que Jesus estava nascendo
Maria e João estavam indo para o censo e tal, e eles bateram de porta em porta, e eles não acharam um lugar para ficar. Então, nesse determinado momento, eles entram e o menino nasce num estábulo, e uma estrela pousa, e chegam magos. Não eram reis, não eram 3, eles eram magos, só isso. Eles chegam ali para entregar presentes. O Marcelo até falou disso na honra da semana passada. E eles trazem 3 presentes. Eles trazem ouro, incenso e mirra. O ouro era o presente entregue para cada rei. Então, se a pessoa era um rei, ela ganhava ouro. Então, o que aqueles magos estavam dizendo é que aquele menino, ele era um rei. Então, eles entregam um incenso. Incenso as pessoas entregavam para Deus, como oferta para Ele. Eles estão dizendo que aquele menino é um Deus. Então, eles entregam mirra. Mirra é uma resina vegetal usada para embalsamar cadáveres. E eles dizem naquele dia que ele nasce, que aquele bebê vai morrer. Mas ele não vai morrer de morte natural, ele vai ser assassinado. E naquele momento já começa algo estranho para Maria. Eu assisti um documentário em que as pessoas os magos chegavam para entregar o presente, e quando eles entregavam a mirra, Maria e José ficavam meio de cara assim, e saíam da cena assim, porque eles não gostaram da mensagem que aquele presente trazia. E daí começa um pouco para frente, e quem havia enviado esses magos pro estábulo foi o próprio Herodes. Então ele se reúne, descobre, os caras estão perguntando cadê o Salvador, cadê o Cristo que iria nascer, que ia libertar todas as pessoas. E Herodes chama esses magos e fala: meu, vai para lá e veja e depois me traz a notícia aqui. E esses magos vão e eles nunca mais falam nada para ele. Ele não se importa muito, não se importam com o que Herodes falou, então eles vazam. E daí tem um texto, deu boa aí o texto, galera? Mateus 2, 7 ao 11. Senão eu leio aqui. Não, então eu leio aqui, de boa. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Quando você comemora o Natal, você comemora o assassinato de milhares de crianças com menos de 2 anos naquela época. Então o Natal ele não é tão bonito assim, porque ele fala de nascimento e ele fala da morte de muitas crianças, porque era uma tentativa de Herodes para conseguir matar Jesus. Então Herodes morre um tempo e daí eles voltam para Israel. Só que essa magia do Natal, ela não existiu nesse período. Ela não existia naquilo que nós conhecemos como Natal, naquele presépio lindo. Não foi algo sobrenatural, lindo, que nós podemos falar. Foi uma história triste. Foi uma história de dificuldade para os dois. Eles não eram tão pobres assim quanto a música diz, mas eles estavam ali numa estrebaria tentando fazer com que o filho deles vivesse. E é exatamente isso que o Natal fala, sobre essa morte. Ele não fala só sobre o nascimento. Ele fala sobre coisas ruins que vão acontecer com Jesus. E daí eu fiquei pensando, se o Natal é tão ruim, na Bíblia, se tudo que a gente lê é tão ruim, qual é a parte boa do Natal? Qual que é a diferença que o Natal faz nas nossas vidas? Qual é, pessoal? E daí eu escrevi e resumi isso numa frase: o Natal representa um Deus se tornando humano para que o humano se tornasse em Deus. Ele fez isso. O Natal, a boa parte do Natal é isso. E eu quero quebrar isso em 2 partes. Porque é um Deus que escolhe descer, ele se torna humano. Ele faz a vontade dele de se tornar um ser. E daí eu me perguntei, o que é um humano? Você já se perguntou isso? Essa é uma das perguntas mais difíceis de se responder na filosofia, na biologia. Algumas pessoas não conseguem definir o que é uma vida. E daí eu comecei a pesquisar muito sobre o que isso significa. E tem algumas características principais que dizem se alguma coisa é humana ou não. E a primeira delas, para minha surpresa, é comunicação com gramática.
vários animais conseguem se comunicar, mas apenas os humanos conseguem fazer uma gramática com isso. Você deve estar pensando, a minha prima não é humana, porque ela fala menos, ela fala por causa que, né? Talvez você esteja pensando, será que eu sou humano, né? Porque eu falo, eu se machuquei. Mas assim, de tudo isso, o humano é alguém que conseguiu colocar gramática do jeito que ele se comunica. E a comunicação na Bíblia, a história que ela conta, ela é dividida em duas partes para mim. Existe um momento em que o homem tentou chegar aos céus. Então Deus, ele dividiu as línguas. Ele dividiu a linguagem. Essa é a Torre de Babel. Na Torre de Babel, o homem tenta chegar aos céus e Deus confunde a linguagem. No Pentecostes, o céu chega ao homem e Deus unifica a mensagem. Ele fez dessa mensagem uma só. E isso nos tornou humanos. Essa linguagem nos tornou humanos. É uma linguagem de amor, uma linguagem de poder, uma linguagem de paz, de alegria, das coisas que nós fazemos, da maneira como nós andamos, como nós mexemos o nosso corpo, como nós nos vestimos, como nós falamos e principalmente a nossa gramática. Porque o que nós falamos é eterno, é uma verdade. Você pode achar várias regras no português de coisas que saem, mas não existe uma via de regra sobre a salvação. E essa é a gramática que ele colocou. E esses empecilhos de gramática impediram essas pessoas de chegar ao céu. Quando eles tinham uma linguagem dividida, eles não conseguiram cumprir aquilo que eles queriam. Justamente porque a linguagem era diferente. E daí estava eu, Vina, Warren, quem mais estava? Bia, Sara e sei lá mais quem, o Eros. A gente foi no cinema assistir o filme A Chegada. Quantos assistiram esse filme aqui? Levante sua mão. Então eu vou contar o final, bem feito pra você. Imagine que você foi no cinema e assistiu o filme, porque está no cinema, e daí eu vou contar o final do filme. Então esse filme ele conta de um monte de ET que chega pra Terra e não sei o que, e daí tem as 12 naves, já meio profético falando e tal. E daí eles falam uma frase nesse filme, porque ele conta sobre ETs que chegam na Terra e querem se comunicar com a gente. E a gente não consegue se comunicar com eles. Então alguns especialistas vão para dentro da nave e começam a mostrar símbolos para os ETs, para que eles consigam se conversar. Cara, é muito mais legal do que eu tô contando, tá? Vamos tentar assistir, tal. E eles tentam conversar e não conseguem. Então esses especialistas ficam meses e meses e meses até desenvolver uma linguagem que fosse acoplada com o modo deles. Então essa especialista fala bem assim, ó, a nossa linguagem muda o nosso jeito de pensar. Cara, olha que forte isso que ela fala. E nesse momento, ela descobre que os ETs estão tentando entregar uma arma para nós. E sabe qual é essa arma? É a linguagem deles. Porque a linguagem deles consegue prever o futuro. O que? Spoiler! Cara, não, mas depois disso tem os créditos e é bem legal. É verdade, os créditos é bem legal, né? E é top, é qualidade. E eles mostram isso, que a arma deles é essa linguagem. Porque com a nossa linguagem nós conseguimos mudar qualquer coisa. Porque a linguagem acessa o nosso modo de pensar. E o jeito que você fala é o jeito que você está pensando. Só que você pode mudar isso. Quando você tem uma mente conectada com a dele, porque ele mudou a linguagem. Ele mudou a nossa linguagem para sempre. E essa linguagem de amor, de poder, de alegria, de esperança que Ele colocou em nós, é a maneira como nós falamos sobre a graça dEle. E isso faz de nós humanos. E daí você continua lá, a outra parte que nos faz humanos é a interação com a literatura e a música. Cara, se você não gosta de ler, se você não gosta de escutar música boa, se você só escuta a Anitta, se você só escuta... Cara, você possivelmente não é humano. Não tenho nada contra a Anitta, acho ela muito legal. Outro ponto é a capacidade de concentração. Isso faz de você humano também. Então, se você está sentado agora me ouvindo, é porque você é um humano. E talvez você esteja pensando, a criança que estava aqui semana passada não é humana, porque ela não conseguia se concentrar. E talvez esteja pensando no seu filho também, que ele não é humano. Ou você mesmo. Olha que forte é essa aqui, ó. O ser humano é o único animal que gasta tempo substancial
com atividades que não têm relação com a sua sobrevivência. A maioria dos animais, ele acorda, ele tenta comer para ele poder dormir, para ele poder hibernar, para ele poder construir a colmeia dele, para construir o formigueiro. O homem, ele não gasta tempo apenas com sobrevivência, ele gasta o tempo dele com a vivência. Os filósofos acreditam naquilo que nós acreditamos, que você não veio para essa terra para sobreviver, você veio para viver, para fazer com que os seus dias valham a pena. Você veio para cá para fazer com que cada dia conte, que cada dia faça sentido. E isso, todas as pessoas são unânimes em falar que o ser humano, o que faz ele humano, é o fato de ele conseguir viver os dias dele intensamente. Ele consegue viver no trabalho, na família, de qualquer maneira. Ele não se importa apenas com a sobrevivência dele. É por isso que você vê pessoas que tinham tudo para dar errado, pessoas que tinham tudo para morrer e se entregarem. Essas pessoas ainda lutam, mas não pela sobrevivência delas, porque elas acreditam que existe uma vida dentro delas. E isso faz delas humanos. E o último e mais importante, que a filosofia coloca pra gente, que a biologia coloca, são os sentimentos afetivos, como compaixão e empatia. O ser humano é o único dos animais que consegue sentir compaixão, que consegue sentir empatia pelos outros. E daí eu entro no cara que é o disruptor, que é o tema da minha mensagem. Disruptor é todo aquele que cria uma ruptura. E daí eu quero falar agora sobre um cara que não viveu para ele mesmo, que viveu em sentido, em relação, que viveu para os outros. Ele não se importou tanto com o que ia acontecer com ele. E o que ficou no meu radar, na minha cabeça, foram os milagres que ele fez. E eu comecei a analisar os milagres dele, e o que fazia diferença nesses milagres eram algumas frases. Geralmente a frase depois da cura ou logo antes dela era o que dava o sentido para o milagre. E basicamente todos os milagres tem uma frase bem linda que se chama vá. Essa frase é vá porque eles já tinham ido, eles tinham sido tirados. A sociedade, as leis impostas, tanto por Deus quanto pelos homens, elas começavam a falar: meu, a prostituta é assim, meu, quem adultera é assim, meu, quem tem lepra tem que ficar longe. E eles iam afastando essas pessoas do convívio social. E quando Jesus encontrava essas pessoas lá fora do convívio social, ela falava para elas: vá, porque ela fazia com que eles retornassem à sociedade. Ele curava essas pessoas, ele tratava elas, ele perdoava os pecados delas, para falar assim: ó, vá, volte para a sua sociedade, faça a diferença da sociedade que te excluiu de lá. E esse é o ponto-chave de um dos ministérios que Jesus tem. Ele fazia com que as pessoas entendessem que o sentido delas não é lá fora, mas o sentido delas é dentro. O sentido delas é dentro dessa sociedade onde elas foram colocadas. E esse é o nosso sentido. Tudo que ele fazia gerava interpretações infinitas. E hoje o que nós fazemos deve gerar isso também. Ele fazia um ato, e hoje, quantas pregações diferentes você já ouviu falar sobre o filho pródigo? Você consegue numerar? Cada um tira uma mensagem dela. Agora, quantas mensagens as pessoas tiram do que você fala? Quantas mensagens as pessoas tiram daquilo que você sente, daquilo que você pensa, daquilo que você vê, daquilo que você canta? As pessoas tiram mensagem daquilo que você explana, daquilo que sai de dentro de você? A morte de Jesus aponta o mundo de novo para Deus, mas o nascimento dele aponta o mundo de novo para a sociedade. Ele nasceu para que as pessoas entendessem que um Deus se fez humano. Um Deus veio de lá para cá e entrou na nossa carne, para provar que a gente é humano, para provar que a gente nasceu, a gente tem carne, a gente tem osso. E sabe um texto que me chama muito a atenção, está em Efésios, que fala assim: ó, bendito Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Nós existimos desde antes da fundação do mundo. Jesus existia e se tornou carne. Nós já existíamos e nós nos tornamos carne também. O mesmo processo de Jesus, nós achamos que é o grande diferencial, ele ter existido e depois se tornado carne. Mas isso aconteceu com nós também. As nossas vidas é isso, é basicamente, nós sempre existimos e um dia ele nos colocou nessa carne, nesse osso, alguns mais gordinhos, alguns mais magros, uns mais bonitos, outros com o nariz igual ao meu, mas cara, independente do que aconteceu, ele nos colocou dentro desse corpo, para que nós fizéssemos o que ele fez? Não, para que nós fizéssemos muito mais do que ele fez. Esse foi o ponto chave de Jesus, aquilo que ele optou fazer para que nós entendêssemos isso. As ações dele expressavam o que ele queria, as ações dele expressavam as prioridades. Eu li essa frase e ela me chamou muito a atenção, porque ações expressam prioridades, e as ações dele sempre eram voltadas para pessoas, porque essa era a prioridade dele, era isso que ele queria fazer, era isso que ele entendia como perfeito. Nós fomos reposicionados em Cristo, mas aparentemente nós não conseguimos nos reposicionar na sociedade. Por uma obra dele, por algo que ele fez, nós fomos reposicionados nele. Mas a opção de ser reposicionado na sociedade é uma opção sua. O que as pessoas faziam, elas chegavam, elas se jogavam diante dos pés dele, elas pegavam na bainha da saia dele, ele pegava e falava: cara, eu quero ser curado, você quer que eu seja curado? As pessoas iam até ele, fazendo esse sentido porque elas queriam voltar para a sociedade, e essa é uma opção nossa. É uma opção nossa, nos voltarmos à nossa faculdade, à nossa sala de aula, nos voltarmos ao nosso trabalho, à nossa família. O Natal também é sobre isso. Não é simplesmente sobre o nascimento de um bebê, mas é sobre o seu nascimento. Você nasceu. Ele criou duas rupturas. Quando ele virou o homem, e quando o homem virou ele. Esse é o disruptor, esse é o protagonista da nossa história. E hoje nós podemos continuar escrevendo a história dele com coisas muito maiores. E eu quero passar um vídeo para vocês agora, que vai expressar exatamente isso que eu estou falando.
Esse vídeo é a sumarização de tudo que eu falei. Ele se tornou humano para que você se tornasse Ele. Essa é a mensagem do Natal. Esse Natal tão feio aparentemente, mas que se torna tão lindo quando nós entendemos isso. Que um bebê frágil, assim como nós fomos, um bebê muito frágil. E ele cresceu, ele fez amigos. E nós crescemos e nós fazemos amigos. E ele tinha uma família e nós temos uma família. E ele se importou com pessoas. E nós nos importamos com pessoas. O valor de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por isso. Essas são as coisas que têm valor. Aquilo que você entrega à vida. Que esse seja o valor que você dá para as pessoas, entregando vida para elas. Entregando vida, entregando aquilo que você tem dentro de você. Essa é a vida. A vida que está dentro de você é a vida que você tem que entregar para os outros. E esse é o valor. Esse é o valor que você coloca em algo. Antes de Cristo e depois de Cristo, não fala sobre o nascimento, nem sobre a morte dele. Fala sobre o dia em que você entende o que é crer nele. Esse é o antes e o depois de Cristo em você. E eu queria que você repetisse uma oração comigo, falando assim: Jesus, eu te entendo. Eu não consigo parar de pensar no que você fez. Mas eu sou grato. Muito grato. Por um dia você ter escolhido vir. Como um dia eu vim. Obrigado. Por um dia andar com pessoas que não mereciam. Obrigado por curar pessoas que não mereciam. Obrigado por me escolher quando eu não merecia. Obrigado por me curar quando eu não merecia. Obrigado por me entender nos meus dias mais difíceis. Obrigado por me amar incondicionalmente. Obrigado porque você fez de mim o seu filho. E hoje eu te chamo de pai. Eu te chamo de irmão, Jesus. Porque você é meu. E eu sou teu. Para sempre. Para sempre, Deus.